Sr. Presidente, boa tarde a todos. Em nome do Partido Comunista Português gostaria de vos agradecer aqui a vossa presença e as vossas reflexões. De facto, creio que é muito importante a Assembleia da República debater não apenas nestes dias, mas todos os dias, as questões da política de juventude, desde logo porque, da parte do PCP, nós entendemos que existe uma transversalidade que em muito valoriza as políticas de juventude. Desde logo porque, na nossa Constituição, existe um artigo concreto, que é o artigo 70, que determina os direitos da juventude. Aliás, esse artigo existe na Constituição não por mera generosidade dos deputados constituintes, mas porque a nossa Constituição é filha da Revolução de Abril e, por isso, muitos dos direitos pelos quais a juventude lutava durante o regime fascista tiveram depois consagração legal a quando da conquista da liberdade e da democracia e, por isso, também nós termos hoje dos textos mais avançados do ponto de vista da nossa lei fundamental no que diz respeito aos direitos da juventude. E porque se discute política de juventude, é importante lembrar que nós temos tido, através da política dos sucessivos governos, não apenas do Partido Socialista, mas também do PSD e do CDS, uma política que em nada concretizou os artigos, o artigo 70 da Constituição, que diz que cabe ao Estado garantir a especial efetividade dos direitos da juventude, garantir especial apoio no emprego, na educação, na habitação, na cultura e no desporto, e temos tido uma política caracterizada, de facto, pelo ataque profundo aos direitos da juventude. Nós hoje vivemos uma situação do ponto de vista económico e social muito difícil, a juventude sente-o de forma muito particular e compreendendo que este não é de todo um conflito de gerações, porque os problemas da pobreza, do desemprego, da precariedade, da falta de perspectivas de futuro não atingem apenas a juventude, sabemos que, de facto, a situação da juventude entende-se como um tubo de ensaio de retirada de direitos para depois generalizar a todos os trabalhadores e a todas as pessoas. Por isso nós entendemos, de facto, que hoje vivemos um período de desperdício de recursos, pelo qual temos hoje, e vários intervenientes o recordaram, a juventude mais qualificada, mas temos talvez a juventude mais explorada desde o 25 de Abril. Temos uma juventude que tem que pagar para trabalhar, estou-me a lembrar de muitos professores de atividades de enriquecimento curricular que têm que pagar as próprias fotocópias, têm que pagar os próprios materiais, têm que muitas vezes suportar duas casas distintas onde dão aulas e onde vivem e, portanto, vivemos hoje uma situação muito difícil no que diz respeito também à situação dos trabalhadores das artes e espetáculos. Vivemos uma situação muito difícil daqueles licenciados na área das ditas profissões liberais que não resolvem o seu problema de todo com os estágios, porque o que existe de facto é a ocupação de trabalhos permanentes, mas com recurso ilegal à precariedade. E daí nós não podemos estar mais contra esta política. Neste momento é encabeçada pelo Partido Socialista e não podemos de todo ansiar por um pacto de regime, como aqui foi colocado, porque de facto aprovar pelo que tem sido a prática destes governos, mal da nossa juventude e do país, se existisse um pacto de regime no que diz respeito à retirada dos direitos da juventude e que de todo a luta da juventude tem conseguido travar. E de facto o PCP entende que no que diz respeito às questões da precariedade e ao desemprego, e nomeadamente no que diz respeito à precariedade, tem que existir uma política de Estado de combate à precariedade. E assim como existiu uma política de combate ao trabalho infantil, deve este Governo encabeçar uma política de combate à precariedade. E aí implementar todos os meios ao seu alcance, quer no que diz respeito à fiscalização, mas na própria legislação laboral, que condene e erradique a precariedade. Nós temos hoje um Código de Trabalho aprovado pelo Governo do Partido Socialista, mas com o apoio do PSD e do CDS, que discrimina os jovens à procura do primeiro emprego. E tem uma norma muito concreta que diz que, por ser jovem e por estar à procura do primeiro emprego, tem um contrato a termo certo, mesmo que seja um posto de trabalho permanente. E nós entendemos que isso é de todo muito negativo e era importante ser alterado. Ainda no que diz respeito ao desemprego e à dificuldade que, por via da precariedade, a maior parte dos jovens têm de acesso à proteção em situação de desemprego e dos baixos salários, nós temos hoje uma situação que é muito bem retratada naquela música que já foi aqui hoje lembrada dos de Olinda, que é a geração da casinha dos pais, mas que há jovens que também, por força da sua
sobrevivência se fazem à vida e tentam mesmo sair da casa dos pais. E em determinada altura este governo do Partido Socialista tinha um programa, que era o programa de incentivo ao arrendamento jovem, que tinha um papel importante no que diz respeito à proteção no acesso à habitação, mas que por via da redução deste apoio e com a criação da Porta 65 substituindo este apoio, nós temos hoje uma situação que é uma situação difícil em que, por exemplo, um casal que receba os dois o salário mínimo nacional e se candidatem ao apoio ao arrendamento não têm acesso a ele porque a sua taxa de esforço é superior a 60%. Portanto, temos uma situação muito injusta de quem mais precisa, de facto, não tem apoio à habitação própria. Depois dizer ainda no que respeita ao ensino secundário, nós temos hoje um governo que, sem alterar a lei de bases do sistema educativo, tenta implementar um sistema educativo dual e incluir uma via profissionalizante dentro do ensino secundário que nós entendemos que pode de alguma forma perverter aquele que é o caráter da escola pública e transformar a escola pública para determinadas camadas sociais no Instituto de Emprego e Formação Profissional, e nós temos muitas dúvidas relativamente a esse aspecto. Ainda em matéria de ensino superior, nós podemos ouvir aqui hoje alguns representantes dos estudantes do ensino superior colocar o problema do que é a miséria de lei da ação social que hoje temos, porque os estudantes bolseiros que estão no ensino superior hoje são sobreviventes, porque ninguém consegue comer durante um mês com 100 euros, quanto mais fazer tudo o resto que um estudante da ação social bolseiro tem que fazer face a esse volume de despesas. E, portanto, eu creio que da parte deste Governo era fundamental alterar a lei da ação social escolar, não apenas esta questão das normas técnicas, mas admitir que 419 euros é um teto muito baixo para ter acesso à ação social escolar. Muito mais estudantes necessitariam de um apoio e que hoje não têm, de facto, esse apoio. E depois o descalabro que é as propinas, ao mesmo tempo em que aumenta o valor das propinas e das famílias a suportar as propinas, diminui o financiamento do Estado. E isto, de facto, contraria um direito constitucional e nós entendemos, de facto, que é muito negativo. No que diz respeito, e porque foi aqui recordada a questão do Plano Nacional de Juventude, eu gostaria de dizer que o PCP tem questionado o Sr. Secretário de Estado da Juventude sobre uma linha do Plano Nacional de Juventude pomposamente apresentado na Assembleia da República. E até hoje não conhecemos uma linha, nem nunca o Sr. Secretário de Estado da Juventude nos falou numa linha. E creio que também era importante, pela missão que o CNJ tem, de obrigar, de facto, ao cumprimento deste Plano Nacional da Juventude, que não existe, assim como não existe uma linha sobre a Comissão Interministerial para a Juventude. Várias vezes, não apenas o Partido Comunista Português, mas outros grupos parlamentares têm questionado o Sr. Secretário de Estado sobre esta questão e não houve ainda, de facto, uma resposta que faça passar das palavras aos atos o compromisso deste Governo na concretização de uma política transversal de juventude. No que diz respeito aos Conselhos Municipais de Juventude, e porque foi também aqui uma questão abordada por algumas associações, dizer que o PCP não partilha da visão chapa 5 deste Governo no que diz respeito aos Conselhos Municipais de Juventude, porque este Governo tem uma fórmula mágica para as várias autarquias e para as várias realidades económicas, sociais e até associativas, sem perceber que querer implementar um modelo chapa 5 é desperdiçar a riqueza e a diversidade de muitos conselhos no que diz respeito ao associativismo juvenil. E, portanto, nós entendemos, por exemplo, com base em aspectos muito concretos, autarquias que muito antes da existência de uma lei que se ingeria na vida de cada uma das autarquias, e posso dar o exemplo da autarquia do Seixal, que muito antes de haver uma lei que obrigava ao Conselho Municipal da Juventude, existiam fóruns para a participação das associações juvenis, em que participavam mais de 50 associações. Com a aplicação desta lei passam a participar 2, e nós entendemos que isto tem um caráter negativo e que importa também ser equacionado, porque há uma diversidade que é informal e que nem todas as associações obedecem aos mesmos critérios, mas que não pode ser desperdiçado e, portanto, entendemos que era importante os Conselhos Municipais de Juventude atenderem à participação destas associações, sob pena de estarmos a criar por este país fora mini-parlamentos que em nada acrescentam ao que é a realidade concreta de cada uma das associações, porque apenas as juventudes partidárias terão assento e, para isso, como devem imaginar, as Assembleias Municipais, e bem, já estão a resposta também a estas vozes. Depois dizer ainda no que diz respeito
às questões concretas, a política de juventude é uma tarefa do Estado e, de facto, muitas autarquias, sobre a ineficácia da resposta do Governo a garantir muitos direitos, assumiram competências importantes e que hoje muitos jovens têm acesso à cultura, ao desporto e a outro tipo de apoios porque essas autarquias assumiram, de facto, essas competências. Mas isso não pode nunca desresponsabilizar o Estado. Isto deve sempre mais obrigar ao cumprimento de um papel que é constitucional e que é a concretização, de facto, dos direitos da juventude. E depois não podia deixar daqui assinalar uma questão que foi aqui colocada por parte, creio, do líder da Juventude Socialista, que é a questão da inevitabilidade. A inevitabilidade do desemprego, a inevitabilidade da precariedade, a inevitabilidade do agravamento da exploração, a inevitabilidade dos estágios não remunerados, a inevitabilidade dos estágios remunerados, mas que depois não têm, de facto, alternativa, porque um estágio é importante e, de facto, o esforço que os nossos jovens hoje fazem para conseguir um estágio deve ser valorizado. O que nós não entendemos é que o estágio pode substituir um posto de trabalho permanente, porque o que nós sabemos é que muitos jovens nos fazem chegar esta preocupação, que estão no estágio, estão no local de trabalho, ocupam um local de trabalho e dão o melhor de si e depois, quando são necessários naquele local de trabalho, têm que se ir embora, porque sabem que a seguir vem outro estagiário ocupar exatamente o mesmo lugar que ele. E isto não pode acontecer. Quando há uma necessidade permanente, tem que haver um contrato de trabalho efetivo. E, de facto, não há inevitabilidade em garantir o emprego com direitos. E, de facto, nós entendemos que isso é muito importante. Entendemos também, e para terminar, porque creio que o tempo já se avizinha, de que seria muito importante que, para além de pactos de regime, que nós, de facto, os partidos, nomeadamente que têm tido responsabilidades governativas do PS, do PSD e do CDS, que a luta da juventude foi determinante na conquista de direitos e é hoje a luta da juventude que é determinante na defesa desses mesmos direitos, porque foi a luta dos estudantes do ensino superior, ainda durante o regime fascista, pelo direito à participação democrática nas escolas, que garantiu que, de facto, a Constituição previsse a participação destes jovens. E é hoje a luta dos estudantes do ensino superior, no dia 17 de novembro, e também hoje em várias escolas, a garantir o direito à ação social escolar por uma educação pública, gratuita, de qualidade e democrática para todos, que vai certamente defender estes direitos. Pode a juventude e pode a luta da juventude continuar a contar com o PCP. Obrigada.